À segunda-feira contamos com a presença de Nuno Ribeiro, na rubrica de tecnologia. Nuno, boa tarde e obrigada pela tua presença. E começamos pela Noruega, que anunciou o fim das emissões em FM. O que é que se espera para o futuro da rádio? O futuro da rádio e o futuro dos mídia está numa encruzilhada entre a tecnologia e o conteúdo. E, de facto, o fim das emissões anunciadas em FM para 2017, não é já, portanto, o Ministro da Cultura anunciou esse fim, basicamente passará para uma imigração da rádio em DAB, portanto, a Digital Audio Broadcast, que é o equivalente àquilo que sentimos recentemente em Portugal, com a passagem para TDT, portanto, na área da televisão, é a passagem da rádio também para emissões digitais. No entanto, há uma série de dúvidas, ou seja, o sucesso da rádio e das rádios tradicionais está colocado em causa pelo facto de nós não termos muitos equipamentos DAB neste momento a serem vendidos. E está numa encruzilhada entre a emissão tradicional e a emissão, ou na distribuição de sinal hertziano, versus o sinal em digital na internet, portanto, na rádio online. E, portanto, é muito mais rápido, nós compramos muito mais equipamentos como o iPhone, o Android, uma série de equipamentos, onde nós podemos ouvir rádio e também agora em uma série de televisões que já são connected. E, portanto, há uma grande disrupção nesta área. Claramente vai ser uma rádio muito mais fragmentada e nós podemos ouvir rádios de qualquer sítio. E há também uma tendência muito interessante, que já existe em alguns países, que é a rádio híbrida. Ou seja, nós podermos estar a ouvir a rádio em FM ou em DAB no nosso carro, mas quando o emissor deixa de estar ao alcance da localização onde nós estamos, a emissão passa a ser feita através do sinal distribuído online. E, portanto, quando tivermos os Connected Cars, portanto, quando tivermos o CarPlay, vamos ter o Radio DNS, portanto, é uma tendência que é juntar as duas plataformas de distribuição, que pode ser uma salvação ou uma tentativa das rádios mais tradicionais de continuarem a acompanhar os seus ouvintes, em várias plataformas. Portanto, e já que falas em carros, como é que vai ser a adaptação? A adaptação, eu acho que depende muito dos fabricantes de automóveis. Portanto, a Apple, com o caso do CarPlay, já chegou a acordo com uma série de fabricantes de automóveis, basicamente para instalar os seus painéis multimédia, e é disso que se trata, onde vamos ter o GPS, a ligação à internet e, portanto, um dashboard, um painel de controle do carro a partir dali. O mesmo vai acontecer com o Android e, portanto, passa pelos fabricantes de automóveis essa decisão. Portugal, ainda sobre a rádio, ou seja, Portugal foi um dos países pioneiros na Europa em 98 com emissões em DAB e, portanto, quem ficou com licença para distribuir, no caso da TDT, foi a Portugal Telecom, no caso do DAB foi a Rádio Pública, portanto, hoje RTP. E, portanto, pode ser mais uma fonte de receitas para a RTP, não só a taxa do audiovisual, mas também a venda do sinal distribuído aos restantes operadores privados. Na altura, na Expo 98, foi quando se iniciaram essas emissões, inclusive a RDP lançou uma rádio que era a Rádio Expo, não sei se os nossos telespectadores se lembram, que foi uma das pioneiras também nessa emissão. Depois os privados não quiseram pagar à RDP e houve depois a migração, houve depois o fim do sinal em DAB, portanto, mesmo hoje a própria RTP já não emite as rádios em DAB. A Nokia e a Alcatel-Lucent chegaram a acordo para a fusão. É o renascimento da Nokia? É um novo renascimento da Nokia numa lógica de business to business, portanto, na venda de equipamentos de infraestrutura. É, de facto, uma aquisição muito importante e, portanto, colocaremos uma Nokia com a Alcatel e a Lucent, basicamente uma empresa muito forte na área de serviços e de equipamentos aos operadores de telecomunicações tradicionais, como é hoje a Ericsson, por exemplo. E, portanto, é um redesenhar daquilo que vai ser o modelo da Nokia. A Netflix apresentou resultados relativos ao primeiro trimestre, abaixo das expectativas, mas a verdade é que as ações subiram 12% depois da apresentação de resultados. Porquê? Por dois motivos, ou seja, o primeiro ponto é as receitas ficaram um pouco abaixo das expectativas porque o Netflix, que já se começou a internacionalizar para outros países, com a subida do dólar face às restantes moedas, quando passam as cotações ou as receitas para dólares, houve uma descida por esse sentido. Noutro sentido, há um crescimento enorme dos subscritores e, claramente, uma grande perspectiva de crescimento do Netflix, não apenas na adesão ao seu consumo, mas também na expansão territorial, ou seja, até ao final de 2016 o Netflix espera estar em 200 países e, portanto, há um potencial de crescimento enorme do lado do Netflix e daí a receptividade do mercado pelas ações. Temos também aqui um anúncio de uma parceria na área da saúde pela IBM, Apple, Johnson & Johnson e Medtronic. O que é que se espera desta parceria? Uma enorme revolução na indústria da saúde e no mercado da saúde, ou seja,
seja, teremos do lado da Apple o contacto direto com os pacientes, portanto, com qualquer um de nós que passa a ter um dispositivo Apple na mão, seja o iPhone, seja o Apple Watch que está a ser lançado esta semana, e, portanto, na captação de informação. Do lado da IBM, a captação dessa informação para a cloud, para aquilo que a IBM chama o IBM Watson, que é uma área específica na área da saúde, que cruza não apenas o tratamento de Big Data na área da saúde, mas também a inteligência artificial em cima desta informação. Do lado da Johnson & Johnson, que é uma empresa que tem também uma área farmacêutica muito importante, portanto, na área da investigação em cima de todos estes dados, e do lado da Medtronic, a fabricação e a tecnologia na área da saúde. E, portanto, é uma parceria muito, muito relevante para estas 4 empresas e para todos nós, na humanidade, que passaremos a ter mais informação sobre a área da saúde. E já que falamos em Apple, anunciou a Conferência Anual de Programadores para junho, de 8 a 12 de junho. O que é que podemos esperar aqui? Ou seja, o logotipo desta conferência deste ano revela, e houve quem tentasse tirar conclusões em cima disso, ou seja, coloca uma imagem que parece, no centro, que parece uma Apple TV, uma set-top box da Apple TV, e diz, a imagem tem escrito The Epicenter of Change, ou seja, o epicentro da mudança provocado pela televisão. E não apenas pela televisão enquanto hoje a conhecemos, na área da Connected TV, mas aquilo que é o centro de tudo aquilo que é a informação disponibilizada a partir de televisão. E que teremos ligados à área da domótica, portanto, à área dos objetos conectados, e a televisão será o display, portanto, a Apple TV é expectável que seja esse centro, este epicentro da mudança. Esperamos também, como sempre, uma atualização aos sistemas operativos iOS e macOS, e Connected Play, ou Connected Car, com a área dos carros ligados, e muito possivelmente uma reformulação da Beats Music, que foi adquirida pela Apple recentemente por 3 mil milhões de dólares, e, portanto, uma revolução na área da rádio, quase que em continuação com aquilo que falávamos no início, e, portanto, mas na área online do lado da Apple. E ainda por falar em Apple, esta semana temos um novo livro sobre Steve Jobs, Becoming Steve Jobs. Faz sentido mais um livro sobre o Steve Jobs depois da biografia autorizada. É de facto interessante perceber porque é que eventualmente vai surgir este livro. Ou seja, aparentemente os amigos do Steve Jobs e possivelmente a família não ficaram contentes com a biografia que foi feita pelo Walter Isaacson. Isso é dito, por exemplo, no último livro do Ed Catmull, fundador da Pixar com o Steve Jobs, que se chama Criatividade, um livro excelente na área da gestão e na gestão da inovação e da criatividade, em que Ed Catmull dedica um capítulo a Steve Jobs, sobre Steve Jobs, o Steve que nós conhecemos, e tenta retratar aquilo que foi Steve Jobs e a importância que Steve Jobs teve na Pixar e no caso da Apple também, e depois na fusão da Pixar com a Disney. Ed Catmull, os recomendadores deste livro, ou seja, as pessoas que fazem recomendações a este livro, no primeiro da lista está Ed Catmull, que diz: espero que seja reconhecido como a história definitiva sobre Steve Jobs, e, portanto, claramente uma demarcação daquilo que era a biografia autorizada. O Steve que conhecemos claramente é claramente aquilo que se refere naquele livro, é aquilo que diz. Uma outra recomendação, Jim Collins, um dos melhores professores na área da gestão, autor de um dos melhores livros de gestão da atualidade, que é De Bom a Excelente, certamente foi consultor da Apple e de Steve Jobs na área da gestão, diz que este livro coloca o foco no sítio certo, é fascinante e perspicaz. Marc Andreessen, um criador dos browsers, diz também que é um grande inspirador para os empreendedores de Silicon Valley. Portanto, de facto, é expectável que este livro retrate com maior fidelidade aquilo que foi Steve Jobs. Nuno Ribeiro, muito obrigada. Ficamos então à espera desse Becoming Steve Jobs.